Oi, gente, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula de matemática, mas antes de darmos início, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E não esqueçam de pegar seus materiais, como caderno, lápis, caneta e principalmente o seu livro, seu material didático, para ele servir como base durante nossa aula. Hoje, nossa aula será sobre regra de 3. Iremos fazer alguns exercícios para a gente poder praticar os conceitos envolvidos tanto na regra de 3 simples, diretamente proporcional, como em relações inversamente proporcionais. Vamos lá, primeira questão. Uma padaria produz 100 pães a cada 4 horas. Sabendo que ela fica aberta durante 16 horas, quantos pães ela vai produzir em um dia? Um dia prestem atenção. A cada 4 horas, a padaria produz 100 pães e ela fica aberta 16 horas por dia. Então, a gente precisa saber quantos pães ela vai produzir em 16 horas. Antes de eu começar a fazer as relações, eu preciso pensar no seguinte: se eu aumentar a quantidade de tempo produzindo, eu vou aumentar a quantidade de pão ou vou diminuir? Eu vou aumentar a quantidade de pães. Então, quando eu aumento a quantidade de horas, eu também aumento a quantidade de pães. Então, é uma relação diretamente proporcional. Então, nós temos que em 4 horas são produzidos 100 pães. Então, em 16 horas vai ser produzido X pães. Faço a multiplicação cruzada. 4 vezes X, 4x. 16 vezes 100, 1.600. O 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 1.600 dividido por 4. Então, x é igual a 400 pães. Então, em 16 horas, em um dia de trabalho, essa padaria produz 400 pães. Dando continuidade, agora a segunda questão. Uma confecção leva 4 dias para produzir 160 peças de roupa, com 8 funcionários trabalhando. Se apenas 6 funcionários estiverem trabalhando, quantos dias eles vão levar para essa confecção produzir 300 peças? Então, nós temos o seguinte: eu diminuindo a quantidade de funcionários, vai aumentar a produção ou diminuir a produção? Vai diminuir a produção. Então, quando eu diminuo a quantidade de funcionários, eu também vou diminuir a quantidade de peças produzidas por dia, certo? Então, eu vou ter que levar mais ou menos dias? Eu vou ter que levar mais dias. Então, quando eu diminuo a quantidade de funcionários trabalhando, eu vou aumentar a quantidade de dias necessários. Então, vão ser necessários mais que 4 dias. Isso significa que eu tenho uma relação inversamente proporcional. Quanto menor a quantidade de funcionários, mais dias serão necessários. Agora, vamos para a resolução. Nós temos o seguinte: nós temos que em 4 dias são produzidos 160 peças, utilizando 8 funcionários. Mas agora eu só tenho 6 funcionários, preciso produzir 300 peças e quero saber quantos dias vão ser necessários. Então, eu tenho que 4 sobre x é igual a 160 sobre 300 vezes 8 sobre 6. Mas lembra que eu falei que é uma relação inversamente proporcional? Então, vai ficar que 4 sobre x, eu repito 160 e 300, e vou inverter só a última fração. Ao invés de ser 8 sobre 6, vai ser 6 sobre 8, porque é uma relação inversamente proporcional. Vou continuar aqui do outro lado. Repito 4 sobre x e vou efetuar aqui essas multiplicações. 160 vezes 6, 960. 300 vezes 8, 2.400. Depois disso,
eu vou fazer aqui as multiplicações. X vezes, é a multiplicação cruzada, x vezes 960, 960x. 4 vezes 2.400 é igual a 9.600. O 960 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 9.600 dividido por 960. Então, x é igual a 10 dias. Então, serão necessários 10 dias para esses 6 funcionários produzirem 60 peças. Dando continuidade, terceira questão. Uma moto percorre 240 km utilizando 20 litros de gasolina. Quantos litros ela precisa para percorrer 360 km? Quando eu aumento a quantidade de quilômetros que vai percorrer, eu vou usar mais ou menos gasolina? Mais gasolina. Então, quando eu aumento a extensão da viagem, eu também aumento a quantidade de gasolina. Então, são diretamente proporcionais. Sabendo disso, eu posso ir para a resolução. Eu sei que 240 quilômetros utilizou 20 litros de gasolina. Então, 360 quilômetros vai precisar de X litros. Então, eu só apenas faço a multiplicação cruzada. Não preciso inverter ninguém, porque é diretamente proporcional. 240 vezes X, 240x. 360 vezes 20, 7.200. 240 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 7.200 dividido por 240. Então, x é igual a 30 litros. Então, para esse carro percorrer 360 quilômetros, vão ser necessários 30 litros de gasolina. Quarta questão. 2 torneiras enchem um tanque de água em 50 minutos. Se forem utilizadas 5 torneiras, quantos minutos serão necessários para encher o mesmo tanque? Se eu tinha 2 torneiras e enchi em 5 minutos, e agora se eu tiver 5 torneiras, vai aumentar o tempo que eu vou ter que esperar ou vai diminuir? Vai diminuir, que vai cair mais água. Então, quanto maior a quantidade de torneiras, menor vai ser o tempo necessário. Então, se eu aumento um e diminuo o outro é inversamente proporcional. Sabendo disso, eu posso resolver. Eu tenho que 2 torneiras enchem um tanque em 50 minutos. Se eu tiver 5 torneiras, eu vou encher X, que eu não sei quanto é. Então, eu tenho que 2 sobre 5 é igual a 50 sobre X. Só que eu falei para vocês, a gente viu que é inversamente proporcional. Então, eu tenho que inverter essa fração aqui. Então, fica que 2 sobre 5 é igual a x sobre 50. Agora, eu faço a multiplicação cruzada. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 50, 100. O 5 está multiplicando, então ele passa dividindo. Então, x é igual a 100 dividido por 5. Então, x é igual a 20 minutos. Então, se eu utilizar 5 torneiras, vai ser necessário 20 minutos. Assim, nós concluímos nossa aula de hoje. Fizemos alguns exercícios sobre a regra de 3 que a gente vem estudando. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Para rever nossas aulas, basta acessar o site da escola ou o canal da escola no YouTube. E não esqueça de baixar o aplicativo da escola no Play Store para ter acesso às agendas digitais. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje e até a próxima.